Glória a Deus. Coloca a mão na altura do coração. Declara assim: Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é uma boa terra e que a tua palavra é a boa semente. E eu te peço esta noite, semeia a tua palavra sobre a minha vida, porque eu sei que a tua palavra, Senhor, tem o poder de transformar a minha história. Fala comigo, Senhor, aquilo que necessito ouvir, não aquilo que desejo, mas aquilo que necessito. Senhor, eu declaro que o teu Espírito Santo tem liberdade de mudar na minha vida aquilo que é necessário. Em nome de Jesus, amém. Estende as mãos para cá. Apresentamos teu servo na tua presença e pedimos em nome de Jesus que o Senhor o use, Pai, com toda a autoridade que vem do Senhor, que ele seja tomado pelo teu espírito de ousadia, de coragem, de intrepidez e de sabedoria, Pai. E que sobre nós venha uma palavra essa noite poderosa, vinda da tua parte, da tua presença, usando o teu servo com liberdade, com poder e glória. E fala conosco, é o nosso pedido, através da vida dele, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te use, bispo. Obrigado, bispo. Amém. Eu não apresentei o bispo, mas vocês já sabem. Vai demorar um pouquinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Só quem vai para o céu diga glória a Deus. Está animado para ir para o céu, né? Quem quer ir hoje? Então fica de pé que eu vou orar para você morrer. Desistiu na hora, rapaz. Poxa. Todo mundo quer ir, mas quer que a gente vá na frente, né? Eu dou a preferência para as mulheres. Em tudo eu tenho deixado a minha esposa na frente, dado a vez, né? Então na hora de morrer também, por favor, vai na frente, é sua vez, né? Minha esposa é 4 anos mais velha do que eu, a senha dela vai ser chamada primeiro. A dela é 67, a minha é 71, né? Então vai chamar a senha dela primeiro. 1967, vai todo mundo. Tem gente aqui que é de 51, vai muito primeiro que eu. Amém? Para mim está sendo uma alegria poder estar aqui esses dias. Conhecer o apóstolo Toninho foi um presente de Deus. O apóstolo Léo já tinha me falado dele, que ele estaria na caravana lá em Portugal. E lá eu conheci, nos cumprimentamos, mas nem sentamos para conversar. Acho que mal trocamos algumas palavras. Ele sempre no jeitinho quietinho, humilde, lá no cantinho dele, olhando a estripulia da meninada, que lá tinha uma meninada fazendo as estripulias, e eu pelo meio, né? Os meninos fazendo estripulia, eu sou daquele que quando estão orando e estão caindo, se não orar por mim, eu me atiro, né? Mas que eu tenho que estar no meio. E depois desse dia, lá eu ministrei uma pequena palavra sobre o mordomo, o copeiro e o padeiro de Faraó, né? Por que o mordomo que estava lá com José, por que o padeiro foi morto e por que o copeiro foi restituído. Botei pilha na cabeça de muita gente e hoje eu vou colocar uma bateria na sua cabeça. Amém? Eu não tinha pensado, eu queria falar o que eu ia falar hoje e eu fiquei falando ontem. Amanhã eu vou falar, mas eu não sabia que era ceia, senão eu não iria pregar o que eu orei e me preparei para falar hoje. Porque até não é benéfico, sei lá, se é errado, eu acho que não, mas ministrar a ceia, a palavra da ceia na igreja que você está visitando, é um pouco atrevimento, né? Mas eu só falo em dinheiro, então eu vou cuidar do meu serviço, mas não vai ter jeito de fugir do princípio da ceia. Hoje de manhã eu até fiz menção de que quando você come do sacrifício, na verdade é o dia que você está ceando. Você está comendo do sacrifício que você está trazendo e renovando quando você está
em falta, né? Queria também louvar a Deus por alguns irmãos que nos aproximamos mais nesses dias. Não dá para a gente estar com todos, né? Mas não vou citar o nome não, que senão eu posso errar, mas eu já decorei o nome de alguns, que não vou esquecer tão cedo. Muito querida a igreja, uma igreja muito bonita. Eu estava observando que a maioria aqui são mais jovens do que eu, então é uma igreja só de jovem, né? Porque eu não me sinto velho, né? Muita gente aí na casa dos 30 para trás, né? Poucos acima dos 40. Uma igreja que tem muita vida, tem muita força, uma igreja que está parabenizada por ter os valores que eu li ali e pelo que eu conversei aqui. Aqui a palavra tem sido priorizada e é com fidelidade ensinada. Isso dá para ver pelo comportamento, pelo olhar, pelo semblante, pelo momento em que nós estamos aqui adorando. Eu sinto a glória de Deus, eu vi a onda do Espírito Santo, passa chegando a dar aqueles arrepios, dá vontade de chorar, né? Isso é sinal de vida na igreja, de uma boa igreja. Amém? E que o meu coração vai levar de vocês lembranças boas, e sempre que eu lembrar de vocês, eu vou orar para que Deus cumpra através de vocês a vontade dele nessa cidade, e que vocês se tornem o maior povo dessa cidade, não para ser grande, mas grande na qualidade de crente, de testemunho, de vida, de caráter, para transformarmos Campo Mourão e esta região em um lugar abençoado, para atrair a presença de Deus para essa região. Amém? Fica o meu abraço. Eu nem costumo fazer esse agradecimento, estou todo meigo hoje, né? Eu não estou nem aí de se falar obrigado, Deus te abençoe. Você fez seu papel, você fez seu dever de ter vindo no culto. Quem vai ser abençoado é você, rapaz. Você não está fazendo favor para ninguém. Então, obrigado que você veio no culto. Obrigado nada, se você não tivesse vindo, você tinha ficado com o diabo lá na sua casa. Já vou dizer logo quem eu sou, né? Não dou conta de ficar nessa. Já fiz muita chita aqui, né? Amém? Mas realmente vou sentir saudade de vocês. Amém? Pastor Antônio, apóstolo Antoninho, muito obrigado pela confiança. Eu sei que Deus fala conosco. Deus falou muito comigo esses dias, andando com este homem. E hoje pela manhã, agora escutei o testemunho do irmão João. Dá um sinalzinho, irmão João. Aquele também, tive amizade com ele. Mas esse irmão João aqui diz que tem 73 anos, então ele não é uma criança. E ele me contou uma visão que Deus mostrou para ele hoje de manhã, enquanto eu estava ministrando. Ele viu o Jael. Eu falei para vocês que ele anda comigo, vocês não acreditam. Pede para esse homem contar para você o que Deus mostrou para ele enquanto nós estávamos ministrando aqui de manhã. Eu disse para ele, muito obrigado, pastor, irmão João, pelo testemunho. Não foi um adolescente, nem um jovem que veio dizer o que viu. Eu disse, isso me dá força para seguir pregando o que eu prego, porque quando eu vejo a resistência e quando eu vejo o desinteresse pelo evangelho, pela mensagem que eu prego, tem dia que dá vontade de parar e dizer, eu não vou mais continuar. Mas ouvir o que esse homem disse, que viu, ele não conseguiria criar na cabeça dele o que ele estava assistindo aqui, naquela hora que nós estávamos ministrando. Ele disse, pastor, eu não conseguia parar de ver, porque eu também não conseguia parar de chorar. Deus está na minha boca, não porque eu sou o Rinaldo, mas pela palavra que eu tenho compromisso de trazer ao seu coração, e eu quero mais uma vez abençoar você esta noite com uma verdade trazida do céu. Amém? O pastor falava de chaves e eu fiquei pensando, eu tenho um cofre no meu escritório que o segredo dele é 648597. E se você for lá em casa, der conta de abrir, pode levar. 648597. Só que eu não vou te contar quantas voltas eu tenho que dar para a direita, quantas eu tenho que voltar para a esquerda e quanto eu tenho que ir direito de novo na direita para parar no 97. Nem sempre ter o segredo é tudo. Além do segredo, eu tenho que ter habilidade. E se eu der o segredo e guardar a chave, você com o segredo não consegue abrir, porque depois desses 3 segredos, eu ainda tenho uma chave. Eu acho que o seu cofre, se ele for mais daqueles mais antigos, é como o meu. Hoje tem muitos cofres digitais. O meu é de... Eu sonhava quando eu era pobre de ter um cofre. Hoje eu tenho um cofre, estou sonhando dar conta de encher ele. E porque o senhor deixa ele fechado, pastor? Só para as pessoas acharem que tem alguma coisa lá dentro.
E não é que tem? Lá tem faca, lá tem mais de 100 tipos de moeda de países diferentes. O apóstolo viu acontecendo lá em Portugal, lá eu trouxe 15. Deus, com todo respeito, quero que você não me veja como soberbo. Não sei se o apóstolo Toninho tem consciência disso, sabe disso. Deus usou alguns profetas e disse que enquanto eu for fiel na minha vida financeira, e for fiel aos segredos que Ele me deu para ensinar, eu sou o guardião das riquezas da América do Sul. É melhor você me tratar bem. Lá em Portugal, o pastor viu eu ganhar 15 moedas diferentes. Uma delas vale 4 mil reais. Uma nota vale 4 mil reais. Eu estava agora em Cuiabá pregando final do ano. Comecinho do ano de janeiro. Os primeiros 10 dias de janeiro. Tem muitas igrejas que fazem 10 cultos, 12 cultos, né? E eu estava ministrando numa igreja lá. E um irmão veio no culto, quando viu o cartaz, não me conhecia. E Deus disse para ele que ele tinha que trazer uma moeda para mim e me entregar. Ele me trouxe uma moeda que ela é dos dias de Esdras e Neemias. Ela foi cunhada na reconstrução do segundo templo de Jerusalém. Ela tem só uns 6.000 e poucos anos. Por que é que Deus mandou esse homem vir trazer esta moeda para mim? Alguém me disse que a moeda vale 200 mil reais. Eu não fui avaliar não, senão eu vou ficar tentado a vender ela. Então, para mim ela só tem um valor espiritual, que Deus disse que me daria as moedas de todas as nações da terra. E enquanto eu for fiel, Deus vai abençoar nosso continente financeiramente. Talvez você pense, mas o que você está falando? Eu quero dizer para você que talvez você não saiba quem você é no mundo espiritual e quem você é no reino. Mas todo homem é um portal espiritual. Vou repetir. Todo homem é um portal espiritual. Deus precisa de você para fazer alguma coisa na terra. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2 diz que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Convém que cada um se ache fiel. Diga, eu fui eleito um ministro de Deus e um dispenseiro dos mistérios de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, me trata direitinho, me trate bem, porque tem coisas do céu que só vai vir para a sua vida através de mim. Você não sabe do lado de quem você está sentado. Seu amanhã, seu futuro pode depender desse irmão que está aí. Pode ser que o segredo, a chave, a profecia, a revelação, a cura, o milagre, o dom, o sobrenatural de Deus, o poder que vai ser desvinculado em seu favor, esteja neste irmão aí. Porque todos nós somos portais espirituais. Amém? Diga para o irmão, me entrega logo o que é meu que você está segurando. Amém? Diga, irmão, você foi eleito para me abençoar. Fala para o irmão sorrindo aí para ele. Diga, irmão, você foi eleito para me abençoar. E eu já quero saber aonde você vai pagar a minha janta hoje. Diga, está com você. Diga, minha bênção está com você. Amém? Eu já quero saber onde você vai pagar a janta. Diga, eu fui constituído mordomo para dividir bem a ração. A Bíblia diz que o Senhor foi para fazer uma viagem distante e deixou o seu servo cuidando da sua casa. E quando ele viajou, aquele servo maltratou os conservos, bateu, e quando ele voltou, encontrou aquele servo infiel, que maltratava os seus irmãos e não repartia direito a ração. Eu vim aqui repartir a ração que eu tenho. Eu quero saber se você está com a minha ração aí, que é melhor você começar a repartir direito. Porque os que não estão repartindo direito a ração, que ração é essa? Tudo aquilo que Deus constituiu para você servir o corpo aqui na terra.
seja fiel. Como é o nome do baixista aqui? Ele estava dividindo a ração dele ali com alegria, que até eu entrei de lá e comecei, ó. Entrei na música com ele. É gostoso quando você vê a pessoa fazendo de bom grado. Não que os outros não estivessem fazendo, mas eu fiquei ligado nele. Tirei até uma foto do negão. O negão estava viajando, né? Diga, repartindo a ração. Seja um mordomo fiel. Deus te deu profecia, entrega. Deus te deu sonho, entrega. Deus te deu revelação, entrega. Deus te deu palavra, prega. Deus te deu dinheiro, reparta. Amém? Gênesis capítulo 10 ou 9, vamos ver. 10. Como eu não vou pregar a mensagem toda, que ela é muito comprida, e eu quero gastar aqui não muito tempo, se eu fosse colocar um título aí quando um homem tem sede de justiça, Deus promove os encontros. Vou repetir. Quando um homem tem sede de justiça, Deus promove os encontros. Jesus disse, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Esta fome de justiça que está dentro de você, vai levar você a ter um encontro com aquele que é o galardoador. Esta sede que você tem de santidade, Deus vai levar você a ser saciado com esta sede. Esta sede que você tem de conhecimento, da presença de Deus, de comunhão, de unção, fique tranquilo, mantenha essa sede, porque será bem recompensado, será bem-aventurado, serão saciados todos aqueles que têm fome e sede de justiça. Amém? São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Amém? Agora vamos para o versículo de número 15. Porque aqui no capítulo 10 vai falar das gerações de Noé. Primeiro vai falar da geração de Sem, depois vai falar da geração de Jafé e também da geração de Cã. Cã gerou a Sidom. Lembra que Jesus tirou o demônio de uma mulher dessa região, lá de Sidom? Seu primogênito, digo, o primogênito de Canaã era Sidom. Seu primogênito, Iaete. E aos Jebuseus, diga, Sidom, Et e Jebus. Aos amorreus e aos girgazeus. Só aqui, está bem. Hebreus capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou. Diga, Melquisedeque abençoou Abraão, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Esta parte que está entre parênteses não está no texto original. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenha esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Diga, Melquisedeque abençoou a Abraão que tinha as promessas.
Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Não tem nem o que discutir. É fora de qualquer discussão, de qualquer cogitação. O menor é abençoado pelo maior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém ali, aquele de quem se testifica que vive. 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Amém? Gênesis capítulo de número 12. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Diga, o Senhor promete abençoar quem abençoasse a Abraão. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga glória a Deus. Diga, a minha família foi abençoada por causa da família de Abraão. De Abraão até hoje, fazendo uma conta de 40 anos por geração, só se passou 460 gerações. Mas em Êxodo capítulo 20, diz que o Senhor abençoa até 1000 gerações daqueles que amam ao Senhor e guardam os seus mandamentos. Ainda para Abraão, não chegou a metade da promessa prometida só para Abraão. Diga, depois de mim, se eu servir ao Senhor com fidelidade, 1000 gerações receberão benefícios através da minha vida de obediência e servir ao Senhor. Quando eu fico pensando nisso, eu tenho que me tornar um cara melhor. Porque se eu fizer errado, vai ficar herança para 4 gerações depois de mim. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos e meus tataranetos poderão sofrer herança, consequência. Não é pagar pecado que eu cometi, é herdar uma herança maldita que eu deixei. Eles poderão estar tendo consequência. Hoje uma irmã disse assim para mim: meus pais, meus avós eram ricos, eram muito prósperos. Como eu faço? Deus me deu uma palavra, um seminário. A gente gasta os 4 dias para falar sobre isso. Quando o povo entrou no Egito, apóstolo Toninho, eu fiz uma conta e posso provar. Quando Israel, o patriarca Israel, Jacó, entrou no Egito com 72 almas, ele tinha 375 mil quilos de ouro. E quando Israel saiu e ficou no Egito, perdeu todo o ouro no Egito, ficou escravo no Egito, passou 210 anos em serviço forçado e 430 anos no Egito, com 210 anos de serviço forçado, como escravos. Ele não tinha 1 grama mais do ouro que o seu pai Jacó tinha entrado no Egito. Deus disse: não é bem assim não. Espera só mais um pouquinho. Deixa encher a medida de iniquidade dos amorreus, que quando a taça dele estiver cheia, eu posso executar o juízo. Diga para o seu irmão: todo ser humano, toda família
toda cidade, todo estado e todas as nações têm as taças de medida. Diga: na minha casa, na minha família, quando a taça de iniquidade da minha casa e da minha família se enche, o melhor da minha família tem que morrer. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Ah, mas Jesus já levou nossos pecados. Mas quando a sua família enche a medida de iniquidade, alguém na sua casa tem que morrer. Apóstolo Toninho, se o anjo da morte passar na sua casa hoje, e lá está você, sua esposa, sua filha e sua neta, quem o anjo mataria essa noite? Sua filha está pronta para morrer? Não está. O anjo não mataria ela porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Se o anjo passar lá hoje, pela medida de iniquidade da sua família, Deus vai recolher sua neta. Ela é a mais pura que está lá. Você vai entender, eu tenho um seminário também sobre iniquidade, mas às vezes a gente precisa de pelo menos uns 7 dias para falar do assunto. Umas 2 horas por dia. Por quê? Para você entender o que é iniquidade. Mas que a sua família vem aí fraudando, enganando, trapaceando, dando jeitinho, prostituindo, cometendo aborto, e a medida está enchendo. No dia que a medida enche, você vai entender por que uma criança com 2 anos morre de leucemia. Você vai entender o que é uma bala perdida. Você vai entender por que um adolescente é violentado e morto. Pastor, por que uma coisa tão doída assim? Você pode ter certeza que Deus não é covarde. A criança, o que morre, a vítima, é o que menos sofreu. Aliás, Deus não permite que ele sofra. Todo aquele transtorno, toda aquela maldade, toda aquela dor, é para ver se acorda quem está na família praticando a iniquidade. Hoje o anjo da morte vai passar em toda a casa do Egito. E todo primogênito da casa do Egito morrerá. Porque a iniquidade dos amorreus encheu a medida. Alguém tinha que morrer para esvaziar a medida, a taça de iniquidade. Só que naquela noite Deus também providenciou algo. E eles receberam os 430 anos de serviço normal. Recebeu as horas extras do serviço forçado. Receberam pelo período de periculosidade que eles trabalharam. Receberam as horas extras. Receberam o adicional noturno. Eles foram recebendo todo o direito. E quando eles tinham recebido tudo, Deus disse: agora eu vou colocar um desejo no coração dos egípcios. E vocês ficam preparados, mulheres e homens, ficam preparados, porque eles vão trazer ouro, eles vão trazer prata, eles vão trazer joia, eles vão trazer os objetos e dizer: ó, pega tudo isso aqui e vai embora daqui. Eu vou despojar o Egito, eu vou deixar o Egito pobre e vocês vão sair com o ouro daqui. E isso aconteceu. Segundo a história que Flávio Joséfo conta, que o menino saiu do Egito. A mãe não tinha mala, não tinha carro, não tinha carroça para carregar tanta coisa. Uma criança saiu vestido com 10 peças de roupa. Vestia 10 peças de roupa. Não tinha onde colocar. Só que ele passou 40 anos no deserto. Ele ainda tinha as 10 peças de roupa, agora ele já era grande. A minha Bíblia diz que a roupa ia crescendo no corpo. Só doido acredita num negócio desse. Mas está escrito na minha Bíblia. Isso aqui diz que tem perdão, eu também acredito que a roupa cresce. Está escrito. Deus devolveu aquele ouro que a geração anterior tinha perdido. E Deus me deu uma palavra que ensinar você a receber a herança que era sua. Você tinha um antecedente seu aí, um antepassado seu aí, 1, 2, 3 gerações atrás, que tinha posse. Por que ela não chegou até mim? Porque em algum lugar aquela família foi roubada. Um divórcio, um assassinato, um suicídio, um adultério, acabou com tudo, um mau negócio. Aí você diz assim: meu pai tinha, meu avô tinha, meu bisavô então era riquíssimo. E o que você tem? Nada. Foi roubado.
mas existe um princípio na Escritura para fazer você comprar de volta essa herança. Mas não é o assunto desta noite. Gênesis capítulo 1, Deus vai criar todas as coisas. No 6º dia vai criar o homem. No 2º dia, no 2º capítulo, Deus vai concluir essa criação com a formação do homem. No capítulo 3, nós vamos encontrar a queda do homem. Esse homem que Deus criou e colocou no jardim para viver e ali lavrar, comer, sem trabalhar, sem precisar esforço, sem precisar pôr a mão na massa. Tudo estava pronto para ele, uma casa, um estado, um lugar chamado Éden, que pode ser traduzido como paraíso. O homem ouve a serpente, desafia a ordem de Deus, peca e tem que sair. Ele tinha gerado filhos, e no capítulo 4 você vai ver esse filho mais velho, num ciúme, num ódio, matar o seu irmão mais novo depois de um culto. E tudo aconteceu depois da oferta. Um ofereceu uma oferta e foi aceito. O mais velho ofereceu a oferta, mas não ofereceu corretamente, não foi aceito. E ele ficou irado e ele matou o seu irmão. Agora, o acesso a Deus, a comunhão com Deus está interrompida, porque Adão foi o primeiro sacerdote, Caim deveria ser o segundo sacerdote. Caim perdeu o seu sacerdócio. Agora Adão tem que ter um filho, ele vai se chamar Sete. Sete vai ter um filho chamado Enos, e quando Enos nasce, então é restituído o sacerdócio sobre a terra. Depois, no capítulo 5, nós vamos ver a geração de Adão. Você vai ver Enos gerando Sete, Sete gerando Cainã, Cainã gerando Malalael, Malalael gerando a Jared, Jared gerando a Enoque, Enoque a Matusalém, Matusalém a Lameque, Lameque gerando a Noé, Noé gerando a Sem, Cã e Jafé. Sem é o primogênito e é um sacerdote. Noé, ao sair da arca, no capítulo de número 8, quando ele sai da arca, trazendo consigo 7 casais de animais limpos e um casal de animal impuro. A arca tinha 135 metros de comprimento, 18 metros de altura e 35 metros de largura. Se você fosse hoje colocar as espécies de animais na arca, nem se nós tivéssemos 1000 arcas, não cabia os animais. E é verdade que Deus colocou todos os animais lá, sim. Se você pegar a biologia e ver a pesquisa de quantas espécies novas surgiram nos últimos 100 anos, então, vamos fazer uma suposição aqui, que nos últimos 100 anos tenha surgido 4 novas espécies de gato. Certo? Ok? Em 100 anos surgiu 4 espécies de gatos. Nós vamos catalogar quantas espécies de gatos tinha. E voltar o processo diminuindo 4 espécies a cada 100 anos, que você vai descobrir que lá no dilúvio só tinha uma espécie de gato. Por isso que cabia. Uma espécie de cachorro, uma espécie de elefante, uma espécie de felino. Agora, quando eles saíram, eles geraram. E em gerar entre os seus próprios filhos, o gato e a gata tiveram gatinhos. Os gatinhos se geraram entre si. Vai modificando a sua espécie, nascendo espécies novas. Mas naqueles dias, todas as espécies couberam dentro da arca. Diga glória a Deus. Como é que o senhor sabe disso? Porque Deus conservou só um casal para preservar a espécie. E olha quantas raças de gente a gente tem hoje. Quem gostaria de saber com quem Caim se casou? Você é casado ou solteira? E o que você quer saber com quem Caim casou? Como é que uma mulher casada está preocupada com quem o outro cara casou? Esse tipo de pergunta você não faz, não tem resposta na Bíblia, a resposta é lógica. Caim casou ou com uma irmã ou com uma sobrinha. E para Caim ter casado com a sobrinha, Abel teve casado com a irmã. Simples. Mas podia, pastor? Não tinha lei. E eles não casavam para fazer sexo, para ter prazer. Eles só casavam para cumprir uma obediência, multiplicar. Um homem, quando ele é pio,
quando um homem é íntegro, quando um homem é santo, ele faz sexo para agradar a sua mulher, não para ter prazer. Quando uma mulher é piedosa não é generosa, pio é santo. Quando uma mulher é santa, ela não faz sexo porque ela está subindo nas paredes, ela faz sexo para agradar o marido. Então o sexo não passa a ser a coisa mais importante do casamento. O sexo passa a ser a cereja do bolo. Mas quando você não tem Deus, aí você quer um bolo só de cereja. E depois está morrendo afogado de tanto comer cereja. Cereja demais faz mal. Fala para o irmão, cereja demais faz mal. Diga, no bolo só basta uma cereja. Amém? Esse Noé trouxe os animais limpos com um propósito, apóstolo. Os animais limpos, 7 de uma mesma espécie, é por causa do sacrifício, do holocausto, que ele ia ter que oferecer. Quando eles passam 1 ano, 1 mês e 10 dias no dilúvio, dentro da arca, a chuva durou 40 dias, mas levou 1 ano, 1 mês e 10 dias para secar a água sobre a terra. Eles pararam sobre o monte Ararat, e Noé desceu, e ele fez um altar de holocausto, e ofereceu, Douglas, cordeiros a Deus. Diga, Noé ofereceu cordeiros a Deus. Mas havia vinha na terra, havia oliveira na terra, então ele ofereceu um sacrifício parcial. Ele ofereceu holocausto, mas não tinha libação sobre o sacrifício, sobre o holocausto que Noé ofereceu. Ele ofereceu cordeiro, mas não tinha. Como é que o senhor sabe que não tinha? Porque um tempo depois, ele plantou uma vinha. Agora tinha vinho, mas não tinha mais cordeiro para oferecer. Sabe o que ele fez? Bebeu o vinho. Você que me acompanhou esses 3 dias, já deve ter pegado o que eu falei. Ele tinha holocausto para oferecer, mas não tinha libação. Agora ele tinha libação e não tinha holocausto. Sabe o que ele fez? Comeu a libação. Pode-se comer a oferta de manjares? Você pode comer ela na sua casa? Então quando ele comeu, um espírito entrou nele. E ele ficou enlouquecido. O velho ficou tarado, arrancou a roupa e começou a fazer striptease dentro do atendinha lá, só. O velho entrou um espírito de homossexual nele e ele começou. E eu tchan. Um dos seus filhos, vendo isso, por causa da oferta, presta atenção, porque Deus está falando. Ele oferece holocausto, mas não oferece manjares. Agora ele tem manjares para oferecer e não tem mais holocausto. Um espírito maligno entrou na casa de Noé por causa desse ato. Você sabe qual é a fruta que Eva comeu no jardim? Tem ideia? Eu acho que é coco da Bahia. Por quê? É a única fruta que você pega, toma, depois come. E ela tomou e comeu. Não entendeu nada, mas está tudo bem. Quando você pega um coco para comer, primeiro você não toma, depois você come. E a Bíblia diz que a serpente veio e ofereceu, ela tomou e comeu. Devia ser um coco, mas não era. Alguém acha que é a maçã. Aqui no notebook do pastor aqui, ó, tem uma maçãzinha aí, ó. A Weipo usa uma maçãzinha. Olha, mostra essa maçãzinha para o pessoal ver aí. Olha a mordidinha do lado aí, ó. Isso aqui não foi desenhado aí por à toa, não. Isso aqui é um pacto. Não é pecado você ter a Weipo, mas essa maçãzinha está aqui, é um pacto que o criador desta marca fez. Por que ele não colocou uma Torá ali? Por que ele não colocou um candelabro? Por que ele não colocou? É para você saber com quem que ele fez o pacto. Com o mesmo que fez alguém morder nessa fruta. Só que o diabo diz que é maçã,
o Espírito Santo não me convence que é maçã. O Espírito Santo me convence que era uva. Por quê? Porque quando Adão e Eva comeram do fruto, como eles se sentiram? Como eles se sentiram? Nu! Sim ou não? Diga, comeram e se sentiram nu. Diga lá na frente, Noé planta uma vinha, bebe o vinho e fica. E Paulo vem lá em Efésios e diz: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Pergunta para mim, o que é dissolução, pastor? Nudez espiritual. Toda pessoa dissoluta, ela não tem vestimentas espirituais. Não é para qualquer cabeça o que eu vou dizer agora, mas às vezes você consegue captar o que eu vou dizer. Olhe para mim para você entender. Os princípios, Márcio, guarde isso, os princípios de Deus, aquilo que estava feito, exemplo, antes da lei, isto é, vestimenta da alma. E a Torá, o que está escrito como mandamento, como lei, como ordem, como estatuto para você cumprir, isto é, alimento da alma. No mundo espiritual você é conhecido pela sua vestimenta. E você tem estatura por aquilo que você alimenta. Quanto você tem comido da Torá. E quanto você tem se vestido dos princípios da Torá. Isso dá no mundo espiritual autoridade. Porque no mundo espiritual você é visto pela sua estatura e pela sua vestimenta. Princípios são vestimentas da alma. E uma pessoa é conhecida pela classe social só pela vestimenta. Uma pessoa é conhecida pela autoridade que ela tem, pela farda, pela vestimenta. Então a alma é alimentada pela prática dos princípios. O salmista diz: adore a Deus, ó minha alma. Alma, louve ao Senhor. Mas se a minha alma não está vestida, ela tem vergonha de estar na presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram envergonhados e fugiram. Por quê? Porque eles viram que no mundo espiritual eles estavam nus, as suas almas estavam sem autoridade. Arrepiou agora, hein? Quem conhece a Bíblia viaja. Eles agora se sentiram totalmente falidos, sem vida, porque eles estavam nus na sua alma, tiveram vergonha. Noé, quando bebe o vinho, ele fica nu. Paulo diz: se vocês beberem vinho, e ele não está falando do vinho da garrafa, aqui o vinho são doutrinas heréticas, ensinos de demônios, conselhos de Balaão, são profecias de Jezabel. Quem se alimenta, quem bebe desses ensinos, vai ficar nu na sua alma, vai ficar nu espiritualmente, não vai ter coragem nem capacidade de enfrentar a presença de Deus. Então você perde o desejo de buscar a Deus. Você quer se esconder. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Comeu lá no jardim, ficou nu. Bebeu, ficou nu. Então ninguém me convence que o fruto não fosse uva. Mas não vai mudar nada se for maçã ou se for uva. O que você precisa entender é o alimento e a vestimenta. O princípio veste. A lei, a Torá, alimenta. Então eu preciso me alimentar e estar vestido. Amém? E aí ele diz que nós estamos sendo preparados, pastora, como uma noiva. A vestimenta como a vestimenta de uma noiva. Que não pode ter ruga, não pode ter marca, não pode ter mancha. Ei, se na tua alma tem alguma mancha, você é uma noiva que não pode se casar. Precisa primeiro lavar as manchas, tirar a nódia, tirar a sujeira. Porque a tua alma, para encontrar com o Senhor, tem que estar limpa, alva, como um vestido de uma noiva.
Aí os homens estão preocupados em arrumar por fora. E eu estou preocupado em consertar você por dentro. Amém? Esse Noé, ao beber, ao fazer essa proeza lá na tenda dele, o filho foi provocado, porque o princípio foi quebrado. Eu disse hoje nessa manhã, olhando o texto dizendo da desobediência dos homens, que o homossexualismo vai entrar na sua casa por você quebrar o princípio da primícia e dos dízimos. Aí você fala assim, mas não tem como. Quando Noé quebrou esse princípio, ele foi abusado sexualmente. Um espírito de lascívia entrou em Cã. E ele abusou do seu pai sexualmente. E segundo os sábios do Talmud, além de abusá-lo sexualmente, castrou o seu pai. Eu não sei se você vai sair daqui discutindo o que eu estou pregando, ou se você vai tirar lições do que eu estou falando, porque para mim não muda nada se ele só viu, mas não cabe na minha cabeça, porque um filho viu o pai nu, cair tão grande maldição sobre ele. Porque a palavra diz que ele conheceu a nudez do seu pai. É a mesma palavra quando Adão conheceu a sua mulher. Então vocês estavam namorando, mas vocês só se conheceram na lua de mel. Mas o seu conhecer da lua de mel com ela foi sexo, não foi? Como é que o conhecer de Cã com Adão, com Noé, foi só de vista? Agora ele acorda do seu vinho. E eu quero que você redobre a sua atenção, porque eu tenho um segredo de Deus para você. Olhe para mim. Noé acorda do seu vinho. Ele se sente desconfortado. Alguma coisa está errada. Ele não percebeu tudo porque ele estava embriagado. Mas os seus dois irmãos mais velhos, seus dois filhos, Sem e Jafé, pega uma capa e vem andando de costa e cobre o seu pai. E conta para o seu pai o que Cã fez. Corre aqui, Douglas. Douglas agora é Canaã. Noé faz uma reunião, presta atenção. Fica aí. Mandou chamar Sem, Cã e Jafé. Corre 3 aqui. 3 homens. Se não tiver macho aí, eu vou trazer da primavera. Poxa vida. Fazer uma reunião aqui na tenda, com meus filhos aqui. Aqui está Sem, Cã. Não, Cã é esse, que é preto. Sem, Cã e Jafé. Porque é dos cananitas que nascem os africanos. Fez uma reunião. Só que Cã ficou de fora da tenda. No lugar de Cã, ele chamou o filho de Cã, que se chamava Canaã. Vem aqui, Canaã. Sem, Jafé, vocês sabem a desonra que o vosso irmão fez comigo, não sabe? Não tem desonra maior do que essa, do que um homem ser violentado. Deve ter mais alguém aqui, mas a pastora deve ter experiência de atender um homem que foi violado. E o diabo é tão sagaz, irmão, que ele faz isso quando não é uma criança, ele viola a criança. Essa criança não dá conta mais de ter a identidade de macho, de homem. Quando ele consegue parecer que é homem, a uma altura do caminho, ele começa a fazer com os outros a prática que ele recebeu. Porque a semente foi lançada dentro dele, ele tem que dar o mesmo fruto daquela semente. Como é difícil interromper esse ciclo de abuso quando um menino é violentado. Se alguém aqui esta noite, como eu, foi violentado quando criança, porque eu só fui entender isso quando eu consegui acreditar na psicologia. Eu fui entender por que eu fui tão terrível. Cheguei a ser pai com 16 anos.
Mas eu lembro quando eu tinha 6 ou 7 anos, um homem adulto me violentou por um punhado de balinha. Eu não entendia por que eu era tão ruim. Porque eu tinha tanta maldade dentro de mim, tanta ira. Minha mãe, cheia do Espírito Santo. Meu pai, um homem de 73 anos, que eu não conheço pecado. Como é que eu fiquei tão mal assim? Como eu me tornei uma pessoa tão violenta? Eu não vou jamais aqui revelar, mas você não conseguiria olhar para mim se você tivesse clareza das coisas que eu já fiz até os meus 23 anos de idade. Até que Jesus entrou. E quando ele entrou, Márcio, aquela marca saiu. Hoje eu consigo, se eu encontrar o moço, e olha o nome do moço, Salvador. Eu quero que ele escute, Salvador de Matos. Foi o homem que me violentou. Que ele está perdoado. Faz 25 anos que eu perdoei ele. Eu conto e ainda me dói, pastora. Mas ainda que doa, eu vou continuar dizendo, você está perdoado e eu te abençoo para a salvação. Esse é o remédio que cura o perdão. Você sabe o que o seu irmão fez comigo. Mas sem Jafé, se eu amaldiçoar ele, não vai dar certo. Noé sabia disso. Se eu mandar a maldição sobre ele, só ele vai ser penalizado. Porque ele já gerou filho. Então não tem como a maldição correr para frente. Presta atenção. Isso está na Bíblia, talvez você não achou, eu estou te mostrando. Por que é que o Cã faz o pecado e Noé amaldiçoou Canaã, amaldiçoou o neto? Você já tinha pensado nisso? Quem fez a maldade contra o pai foi Cã. Mas quem cai em desgraça é Canaã. Por quê? Porque maldição só passa em corrente sanguínea. Maldição só passa em DNA. Maldição só se multiplica em genética. E se eu lançasse a maldição sobre Cã, Cã era o único que ia ficar maldito. Quando Cã morresse, a descendência dele continuava abençoada. Noé, tendo essa ciência, chama Canaã e amaldiçoa Canaã. Maldito seja Canaã, servo do servo do servo do seu irmão. Bendito seja Sem. Sem será senhor sobre Jafé. Jafé será senhor sobre Canaã, sobre Cã. E Cã será senhor sobre Canaã. Primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo. Oriente Médio, semitas. Europa, jafenita. África, cananita. Deu para entender? Deu para entender? Oriente Médio, árabes, judeus. Europa, África. Esses três povos saíram dessas três genéticas. Esse foi para uma região conhecida como Oriente Médio. E lá desenvolveu toda a família do mundo árabe e toda a família dos judeus. Esse foi para a Europa e lá gerou todos os europeus que você conhece. E esse foi para a África e gerou toda a descendência dos africanos que você conhece hoje. Tem alguma diferença entre mundo árabe e europeu? Israel é melhor do que os europeus? Ele diz, eu colocarei você sobre todas as nações da terra. Diga, Israel é o top. Diga, Europa acha-se primeiro mundo, mas é segundo mundo. Primeiro mundo é Israel.
África, ainda que ela tenha muitas riquezas, mas de um olhar geral, é terceiro mundo. E Canaã, servo do servo do servo dos seus irmãos. Empregado de empregado. Você se sente acomodado, tranquilo. Você ganha um salário bom. Mas a sua patroa é empregada doméstica. E você é empregada de uma empregada doméstica. Que a empregada doméstica é empregada de uma empresa. E aquela que é empregada de uma empresa é empregada de uma dona da empresa. Você é a quarta na linha de renda. E você acha que Deus está te abençoando. Não, eu vou pregar um evangelho. Nós vamos mudar essa história. Você vai sair do quarto lugar e você vai ir para o primeiro lugar. Porque em ti eu farei bendito todas as nações da terra. Vai acabar esse negócio de escravidão. Canaã, recebendo a notícia da maldição, foi para uma terra. Morar numa terra muito distante. Lá, os patriarcas morreram. Em honra a Canaã, que também gerou filhos, gerou Et, Jebus e Sidom, também morreu. Jebus era o seu primogênito. Jebus colocou o nome na terra em honra ao pai de Canaã. Está pegando, né? A terra agora se chama Canaã. Pensa num povo pobre. Pensa num povo maldito. Pensa num povo com necessidade. Aí um cananita olhava para o outro e dizia: por que a gente é pobre assim, pai? É o seguinte: o nosso pai Noé amaldiçoou o nosso pai Canaã por causa do pecado do nosso pai Cã. Nosso pai Noé sabia que se amaldiçoasse Cã, só ele seria maldito. Então ele lançou a semente sobre Canaã, que todos que nascessem de Canaã seriam malditos da terra. E Noé sabia que uma maldição só pode ser quebrada por uma consagração de alguém que tem mais autoridade. Vou repetir: uma maldição só pode ser quebrada por alguém que tenha uma unção para desfazer uma maldição que está lançada sobre uma família. Sério isso, né? Sem vai para uma região. Vocês dois estão dispensados. Morreram todo mundo. Os patriarcas morreu tudo. Mas Sem vai para uma região. A princípio ele foi para Babilônia, Ur dos Caldeus. Lá Sem gerou filho. Ao gerar filho, ele gera um homem, a descendência de Sem, chamado Terá. Terá gera um filho chamado Abrão. Quando Terá gera um filho chamado Abrão, houve uma profecia na terra. Nasceu o menino. Agora você é Abrão, tá bom? Abrão é o bebezinho. Um profeta se levanta. Depois Moisés lá na frente vai escrever: bendito será quem abençoar Abrão. Maldito será quem amaldiçoar Abrão. Abrão, em ti há um poder. Quem você abençoar pode ser a pessoa mais maldita da terra. Se você abençoar ele, Abrão, ele sai da maldição. Eu li, está escrito. Eu só estou interpretando para você entender. Nasce um menino, e uma promessa sobre o menino, que esse menino ia crescer. E quem abençoasse esse menino, saía debaixo de qualquer maldição. Está escrito ou não está?
Palavra do Senhor. Ele era um menino. O tempo passa. Esse menino agora está com 75 anos. Ok? Vamos lá na outra parte da história. Lá na casa de Jebus, Jebus pensava assim, mas por que a gente é tão maldito assim? Por que a gente é tão quebrado assim? A descendência do nosso o irmão mais velho, Sem, lá tudo vai bem. Todo primogênito que nasce lá é sacerdote. Eles têm o bom e o melhor. Olha a região que eles moram, tudo fértil. Olha onde a gente veio morar. Pai, por que nós somos malditos? Porque o nosso pai Noé amaldiçoou. E agora, meu filho, é assim mesmo a vida. Se Deus quisesse que a gente nascesse rico, eu tinha deixado a gente nascer da família rica. Você já escutou isso, não já? Pai, por que eu não tenho carro? Larga de ser bobo, menino. Deus escolheu uns para ter e outros para não. Você está se sentindo um cananita, não está? Fala sério. Você já pensou nisso, né? Que Deus gostou de um e deu riqueza para ele. E não gostou da sua cara e não tirou a riqueza sua. Não é verdade. É que nós, dessa família, entrou debaixo de maldição, praticando o mesmo pecado que Cã praticou. Eu te pergunto se na sua família não tem ninguém que praticou adultério. Se na sua família não tem ninguém que praticou aborto. Se na tua família não tem ninguém que praticou atos homossexuais. Se na tua família não tem ninguém que praticou atos bestial. Que é isso, pastor? Sexo com bicho. Cabrita, cachorra, égua. Ou é só no Mato Grosso que os homens é pervertido assim? Na sua família não tem quem mente? Na tua família não tem quem roubou? Na tua família não tem quem sonegou impostos? Na tua família não tem quem adorou ídolos? Na tua família não tem quem foi feiticeiro? Diga, meu Deus, nós estamos debaixo da maldição de Cã, porque fizemos a mesma prática. O que corre na corrente sanguínea, de geração como maldição, corre na corrente espiritual. Se alguém no mundo espiritual fizer algo que for positivo, se você também fizer, você recebe o mesmo benefício. Mas se no mundo espiritual alguém fizer algo que é negativo e você fizer a mesma coisa, você também será amaldiçoado. Quem está entendendo, diga amém. Agora, Jebus já vai gerar um filho. Disse, esse negócio vai acabar aqui em casa. Deus vai me dar um filho. E o primeiro filho é primogênito. Vai pegando aí. Vira para cá que eu tenho que falar a cara do povo. É o seguinte. Eu vou ter um filho. Ele é primogênito. Ele também vai ser sacerdote. Igual os filhos de Sem. Porque é um direito. Ainda que nós sejamos malditos, mas nós também teremos sacerdote. Eu vou gerar um filho, um primogênito. E tem mais uma coisa. Nós somos malditos, né? O nome do meu filho não vai ser nome de escravo. Meu filho não vai se chamar um Zé Maria e um Zé Ninguém. Meu filho não vai se chamar Zé Doido. Meu filho não vai se chamar Preto Velho. Meu filho não vai ser um Zé Pilintra por aí. Eu tenho um nome para o meu filho. Meu filho, ainda que nós sejamos malditos, mas meu filho vai ser conhecido. Todo mundo vai saber quem é o meu filho por causa do nome que ele tem. E como vai ser o nome dele, Jebus? O nome do meu filho vai ser um nome chique. Um nome importante. Só rei tem um nome assim. Como é o nome dele? Melque. Meu filho vai se chamar Melque, que quer dizer rei. Ninguém vai chamar meu filho de escravo.
ser rei. Mas não é qualquer rei, não. Nossos antepassados cometeram pecado. Nosso pai Cã fez uma feiura. Nosso pai Canaã perpetuou essa feiura. Nós não vamos ser conhecidos como pecadores. Meu filho vai ser conhecido como um homem justo. Então o sobrenome dele vai ser Sedeque. Sedeque é justo. Um homem de Sedeque é um homem justo. Mas a palavra de Sedeque é justiça. Meu filho não será um maldito. Meu filho vai ter um nome. Esse negócio vai acabar na nossa família. Meu filho vai ser conhecido como Melquisedeque, rei de justiça. Não vai ser um escravo maldito, vai ser um rei de justiça. Só que tem um porém. Passaram um WhatsApp no nosso grupo aqui esses dias, que lá na terra da Babilônia tem um homem da família de Sem, que é nosso parente, e uma profecia sobre ele, que quem abençoar ele pode quebrar a maldição. Mas Melquisedeque era tão pobre, ele era um rei, mas um rei de pobre. É igual você ser rei numa aldeia, tem 1000 índios, não tem R$1. Você ser cacique de aldeia, irmão, continua peladão, não tem nem roupa para vestir. Ser pajé numa aldeia, você está achando que o pajé veste bonitinho igual o sacerdote lá todinho? Nunca calçou um sapato, mas é o sacerdote da tribo. E o que você quer? Eu sou o sacerdote, sou o pajé e sou o cacique. Só para você conseguir entender, Melquisedeque era mais pobre do que os índios. Mas o cara recebe um ofício de sacerdote e um ofício de rei. Ele era um rei e era sacerdote, só que estava debaixo de maldição. Esse recebe uma promessa, que seria rei e seria sacerdote. Mas um sacerdote só pode nascer debaixo da mão de outro sacerdote. E Abrão não é primogênito. Ele tem as promessas, ele é maldito. Ele é rei e sacerdote, mas não tem a bênção. Ele tem a bênção, mas não pode exercer, porque ele é rei e sacerdote, mas não teve quem consagrar. Mas o WhatsApp está correndo aí. O Facebook está falando, quem encontrar e abençoar Abraão, vai ser abençoado. Agora corre um outro WhatsApp, a notícia de última hora. 4 reis vieram aqui, pegaram 5 reis, tomou tudo, levou o sobrinho de Abraão. Notícia do Jornal Nacional de ontem à noite. Abraão saiu atrás dos reis sozinho. É quase certeza que ele não volta. Está pegando a mensagem? Vai te custar caro isso, hein, Márcio? Mas muito. Por quê? Porque a verdade é uma algema. Depois que a gente descobre ela, ela nunca mais solta da gente. Tem hora que a verdade não deixa nem a gente dormir. Notícia de última hora. Abraão, o comedor de mosquito, saiu para guerrear contra 5 exércitos, mais 4, sozinho. Diga certeza que ele não volta. Quando a notícia chegou na casa de Melquisedeque, vai pegando aí, legal. Ele disse, o que eu posso fazer? Meu Deus, e se Abraão não voltar? Até hoje eu não consegui encontrar Abraão. Ele é o único que pode me tirar a condição de maldito. Mas eu sou tão pobre que eu nunca consegui ir lá encontrar Abraão. Nunca consegui viajar, eu não tenho nenhum jumento para me ir lá viajar. E mesmo que eu chegasse lá em Abraão, não adiantaria eu ir. Porque se eu chegasse lá e não tivesse nada para oferecer,
Presta atenção. Se eu não tivesse nada para oferecer, eu não ia abençoá-lo. E eu só saio da maldição se eu oferecer alguma coisa para ele e ele me abençoar. Estão pegando aí? Será que você está pegando? Se depois de hoje você não for dizimista, vá para o inferno, que você não tem jeito não. Já até revelei o segredo do que era isso tudo, né? O senhor já pegou, não já, pastor? O senhor tem certeza que o senhor sonhava como foi que aconteceu essa libertação de Melquisedeque? Não sonhava? Pensava, como foi? Ainda vou te contar hoje ainda como foi. Melquisedeque não tinha um cachorro para oferecer de oferta, quanto mais um cordeiro. Lembra que ele é um maldito. A notícia agora é que Abraão foi para a guerra. A angústia no coração de Melquisedeque, se ele não voltar, não tem mais ninguém para livrar a gente. Maldito para sempre. A notícia sai que Abraão foi para a guerra. Abraão está fazendo a guerra. Melquisedeque teve uma ideia. Eu tenho uma pequena plantação de trigo. E eu tenho um pequeno parreiral de uva. Presta atenção, olhe para mim. Eu já sei. Eu vou preparar pão para oferecer para Abraão. Eu vou preparar vinho. É pouquinho, mas eu vou espremer esse vinho, essa uva. Vou fazer um vinho. É a única coisa que eu tenho para oferecer. A Bíblia diz que em uma noite, presta atenção, em uma noite Abraão venceu os 4 reis. Sabe como? Dobra o joelho aí. Uma noite inteira, Melquisedeque fazendo pão. E dizendo, Deus, guarda a vida de Abraão nessa guerra. Você vai entender agora como é que você vence as suas guerras lá. É que tem um sacerdote de joelho dizendo, Deus, dá vitória para essa família. Deus, olha o filho desse homem. Não deixa ele morrer nas drogas. Uma noite inteira fazendo pão, amassando uva e fazendo vinho. Dizendo, Deus, dá vitória para Abraão. Não deixa a empresa dele quebrar não, Deus. Fazendo pão e fazendo vinho. Ei, Abraão venceu a guerra. Quantas vezes que você pediu oração nessa igreja, você não voltou aqui nem para dar o testemunho que Deus transformou, mudou, salvou, libertou, curou. Você não consegue nem explicar como foi que você venceu, como foi que Deus entrou na causa e resolveu o seu problema, como foi que o médico viu que mudou o quadro e agora tem saúde, como foi que essa família foi restaurada. Nem sei explicar como o meu casamento foi salvo, foi restaurado. É que tinha um homem fazendo pão para você e dizendo, Deus, abençoa essa família. Amassando uva e dizendo, Deus, faz essa pessoa prosperar. Deus, liberta, guarda a vida de Abraão. Quando ele está amanhecendo o dia, no grupo de família do Jebuseu saiu a notícia, Abraão está voltando da guerra. Dá vontade de ficar esse microfone na cara de crente aqui, que não está entendendo nada, nem para você dar um glória a Deus junto comigo. Abraão está voltando. Abraão está voltando. O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Eu vou pegar o pão e o vinho e vou encontrar Abraão. Vou esperar por Abraão. Vou esperar Abraão, vou levar pão e vinho.
Então Melquisedeque caminha até a terra de Manre. No encruzamento, Abraão tem que passar por aqui. Para ele ir para casa, ele tem que passar por aqui. Então Melquisedeque foi lá e preparou uma mesa. Colocou pão e vinho. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Até hoje, a descendência de Cã e a descendência de Sem são inimigas. Sabia? Os palestinos e os judeus, os árabes e os judeus. Mas ele preparou uma mesa. Quando Abraão voltar, eu vou estar esperando ele. Então Abraão volta da guerra. Quando ele chega em Manre, tem uma mesa preparada. A mesa tinha pão e vinho. Tem alguma semelhança do que vamos fazer aqui esta noite? Então presta atenção, olhe para mim. Quando você chega na casa de uma pessoa e ela convida você para entrar, oferece alguma coisa para você comer e beber, não é um almoço nem uma janta, é um chá, é um café, é um pão de queijo, é um bolo, é alguma coisa. Isso se chama kiddush. Diga kiddush. Kiddush. Lá na Europa chama pequeno almoço. Não é uma refeição completa. Quando você come um ou dois elementos só, que alguém te oferece, quando você chega em casa, a palavra hebraica para isso é kiddush. O que significa kiddush? Que se ele convidou você, permitiu você entrar, te deu o que comer e te deu o que beber, ele está dizendo: você é bem-vindo. Você é aceito. Você pode entrar. Você agora faz parte. Daqui a pouco alguém vai te servir um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho. Não dá para chamar isso de pequeno almoço, nem de pequena janta. Não dá para chamar isso de refeição. Só tem um nome: kiddush. Quando ele te oferecer o pão e o vinho, ele vai dizer: eu sei que você é falho, mas você é aceito. Você pode entrar. Você agora faz parte. Você é do meio agora. Oh, meu Deus. Você conseguiu pegar, filha? Que quando o pastor serve a ceia para você, ele é o sacerdote. Não importa quem você é, quem você fez, quem você era. Quando ele servir a ceia para você, não encolhe a mão, não. Aceite o convite. Deus está dizendo para você: entra. Vem fazer parte desse corpo. Não importa quem você era, não importa o estado que você está. Ele diz: ei, você é aceito. Você é bem-vindo. Você pode ficar, você é meu irmão. Você vai tomar uma ceia hoje com um sentimento diferente. Você vai tomar uma ceia hoje com vontade e desejo que o desviado que foi embora daqui, que era mau caráter, volte. Pode voltar. Vem. Você é aceito. E quando você participar do corpo e do sangue de Jesus esta noite, sinta-se parte desse povo. Sinta-se participante desta família. Aqui, saiba que você é bem-vindo aqui. Não aceite o diabo te mentir, te enganar, ainda que você fique triste aqui com alguém, mas saiba que você faz parte, você foi aceito. O kiddush foi servido para você. Melquisedeque dá pão e vinho para Abraão. Vai lá, Melquisedeque. Dá pão e vinho para Abraão. Diga: Melquisedeque
abençoou Abraão. Pegou o pão e o vinho, certo? Mas continua maldito. Abraão olha para ele e diz: você é maior do que eu, cara. Você ainda não entendeu o projeto. Você ainda não é um ministro. Mas eu olho para você, eu sei que você é maior do que eu. Por isso eu disse, olhe para quem está do seu lado. Você não sabe quem era essa pessoa. Hoje ele ainda é um Melquisedeque. Mas daqui a pouco ele vai sair daqui um sacerdote. Hoje ele está debaixo de maldição. Mas aquela cidade que ele morava, que se chamava Jebus, quando ele voltar para lá levando algo, vai tirar a maldição da cidade. Abraão pega a 10ª parte de tudo que ele tinha. Só a 10ª parte do que Abraão tinha fazia Melquisedeque ficar riquíssimo. Melquisedeque recebe o dízimo de Abraão. Irmão, ele voltou para casa. Falou, isso aqui não vai chamar mais Luz, não. Nem cidade de Jebus. Essa cidade aqui vai se tornar a cidade mais importante do mundo. Essa cidade aqui vai receber outro nome. Aqui vai se chamar Cidade do Grande Rei. A bênção que Abraão mandou nas mãos de Melquisedeque. Melquisedeque volta para a cidade de Jebus. E Jebus passa a se chamar Jerusalém. Cidade do Grande Rei. A Jerusalém, a cidade dourada, a cidade amada por Deus, a cidade do rei Davi, a cidade de Jesus Cristo de Nazaré, a cidade santa, ela passou a ser abençoada. O camarada não tinha um jegue. Agora a cidade dele se tornou a cidade mais rica do mundo. Só com o dízimo que ele recebeu. Melquisedeque abençoou Abraão. E Abraão abençoou Melquisedeque. Melquisedeque confiava que Abraão era maior do que ele, porque ele tinha unção, tinha promessa. Mas Abraão reconhecia que para ele reinar e para ele ser sacerdote, ele tinha que honrar e abençoar um sacerdote. Então ele abençoou o sacerdote Melquisedeque. Quando Melquisedeque recebe a bênção de Abraão, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra, cai-se a maldição. E Melquisedeque agora não é mais um maldito, agora ele é um abençoado, porque ele abençoou Abraão. Qual é o segredo, Márcio? Se você quiser sair da maldição, pega pão e vinho e procura o sacerdote e dê para ele pão e vinho. Pega seus dízimos, pega suas ofertas e reconheça, só um sacerdote tem o poder de me tirar debaixo da maldição. Eu não quero saber se você nasceu, se você é filho da mãe menininha do Cantuá. Eu não quero saber se o seu nome está amarrado na boca do sapo. Eu não quero saber se você comia defunto no cemitério. Eu não quero saber se você é filho de santo ou se é filho de porco. Eu quero dizer uma coisa: se você fizer uma aliança com Deus, em honrar a Deus com o seu primeiro e com a 10ª parte de tudo, e procurar o sacerdote e entregar para ele, ele vai tirar você e a sua descendência debaixo de qualquer maldição. Vai custar caro isso para você, viu? Glória a Deus. Se
faz importante para você entender todo o contexto, que você volte e veja as outras ministrações. Amém? Amém? Pastor, não entendo tudo. Aqui você já entendeu muito, né? Mas você vai entender um pouco melhor. Amém, amados? Os diáconos, por favor, as diaconisas, venham aqui. Nós vamos ministrar a ceia. E hoje será com outro entendimento, amém, irmãos? Muitas pessoas não entendem uma coisa importante, irmãos. Dia de ceia, a pessoa diz, eu não vou na igreja não. O senhor já viu isso, bispo? Não vou na ceia não, porque aí eu estou indigno, não posso participar da ceia. Você me ouve sempre dizer o seguinte, eu não tenho essa prerrogativa de proibir ninguém de ceiar. Falo sempre isso, bispo. Não posso fazer isso. Não tenho isso. Eu quero convidar você a ficar de pé e hoje nós vamos cear em nome de Jesus. Paulo sempre recomenda. A palavra nos aconselha a nós nos examinarmos. Mas tem uma maneira única para você fazer esse exame. Você tem que colocar tua vida em confronto com a própria palavra de Deus. Amém? É um espelho, a palavra é um espelho, é ela que vai nos dizer. Não está aqui para julgar, para condenar, para acusar ninguém. Amém, irmão? Pastor, e se hoje eu fizer um concerto com Deus, será que Deus me aceita? Você pode ter certeza que sim. Feche os seus olhos. Olhe a Deus. Peça perdão se necessário. Estamos todos na tua presença, Senhor. E oramos a Ti, em nome de Jesus. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos sonde, o Senhor sonde nosso coração. Veja o que precisa ser mudado. Nos convença, Senhor. Quando eu digo isso, Pai, eu estou dizendo, nos revele, nos mostre, nos exponha para nós mesmos. Que o nosso coração, que a nossa vida esteja diante do Senhor, diante da Tua palavra. Que a Tua graça e que a Tua misericórdia nos alcance. Perdoa os nossos pecados. Perdoa aquilo que muitas vezes ninguém sabe, ninguém viu, ninguém conhece. Mas pessoalmente, cada um de nós, na Tua presença, não podemos negar, não podemos sequer ocultar. Derrama sobre nós o Teu precioso sangue, Senhor. Perdoa as nossas falhas. E aqui, Deus, estão os elementos da ceia. O pão e o suco da uva. Colocamos diante do Senhor. E nesta noite, oferecemos ao Teu povo
Que cada um receba, Pai, seja abençoado em nome de Jesus. Repita comigo esta oração, diga: Senhor Jesus, o Senhor conhece o meu coração. É certo que em mim existem muitas coisas que precisam ser mudadas. Eu por mim mesmo não consigo me transformar. Conto com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor por mim, e me coloco na tua presença e te peço, Senhor, ajuda-me a andar em passos de santidade, agradando ao Senhor, servindo ao Senhor, obedecendo a tua palavra. Senhor, me capacita para andar diante do Senhor. E nesta ceia, eu estou me colocando diante do Senhor e pedindo que o Senhor me abençoe, me perdoe, me liberte, me faça, Senhor, capaz de, na próxima ceia, estar, ó Deus, em condições, não de fugir da tua presença, mas de me aproximar do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda-me, Senhor, perdoa-me. Amém. Com os olhos fechados ainda, Pai, consagramos os elementos da ceia. Que ao participarmos da ceia do Senhor, o Senhor nos receba, Pai. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Durante o momento que os irmãos estiverem servindo a ceia, se você entender que quer ajoelhar, orar e buscar o Senhor, faça isso em nome de Jesus. Levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho. Um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte. Escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo meu e seu. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, me doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira
seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus.